sei se você já pensou consigo mesmo, consigo mesma, em termos de oração. Qual a oração mais ousada que você poderia fazer ou que você já fez? Eu creio que todos nós tivemos, uma boa parte aqui, se não todos, algum momento na vida em que, ou por causa de trabalho, ou por causa de saúde, ou por causa de um casamento com problemas, você se derramou, como nós acabamos de cantar, e disse: Deus, aqui está o meu pedido, aqui está a minha oração. E Deus, de uma forma muito especial, respondeu o que você havia pedido. São orações, talvez a gente nunca vai esquecer, experiência que a gente nunca vai esquecer, quando a gente estava quebrado e Deus agiu. Agora, tem algumas orações que Deus nos leva a fazer, que às vezes a gente nem imagina a profundidade dela. E que eu preciso fazer, não somente disso que eu estou muito inspirado, muito emocionado, ou amando Deus mais do que mais como nunca amei, mas são orações que revelam do meu coração, no seu coração, uma ousadia que a gente não tem, às vezes até por medo, mas por profunda necessidade. E uma dessas orações, uma dessas frases, está na oração do chamado Pai Nosso, é a oração que vamos olhar hoje, a parte do Pai Nosso. Quando Jesus estava ensinando seus discípulos a orar, eles pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Jesus ensinou o Pai Nosso. Temos visto que cada frase dessa tem muita coisa atrás, que a gente talvez nunca tenha imaginado. Mas a frase de hoje é: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa frase é a frase que, talvez como nenhuma outra, profundamente encarna o sentido da graça. Talvez você nunca imaginou o que significa, como nós vamos ver hoje, dizer para Deus: Deus, perdoa as minhas dívidas. Até entre comentaristas, entre teólogos, existe uma certa tensão. Alguns dizem: bom, já que eu fui perdoado em Jesus quando Ele morreu na cruz, e aqui tudo foi tratado, então eu não preciso mais pedir perdão, porque todos os meus pecados já foram perdoados na cruz. É verdade. A cruz, o que Jesus fez na cruz, levou em conta os pecados do passado, os de hoje e o que eu vou fazer amanhã. Mas se fosse somente assim, por que é que nessa oração que Ele está dizendo para os discípulos: aprendam a orar comigo, Ele diz: orem dizendo: Pai, perdoa-me. Perdoa-me os pecados. E quando eu comecei essa série, eu brinquei que às vezes o Pai Nosso é orado em situações um pouco só de vitórias. Então, quando lembrou da Copa do Mundo de 92, quando o Brasil foi tetracampeão, o pentacampeão, né? Os judeus se deram as mãos e oraram o Pai Nosso, como eu brinquei, orando mais rápido do que eu falo. Eu acho que eu falo muito rápido, mas aqueles oram o Pai Nosso, eu não entendo mais aquela velocidade, né? Mas não foi assim que Jesus ensinou a gente a orar. Especialmente quando eu paro para dizer: Pai, perdoa as minhas dívidas. Essa expressão que Jesus usa, primariamente era uma expressão, o verbo perdoar, era um verbo usado no contexto de transações realmente econômicas. Naquela época não existia uma nota promissória como essa que eu vou mostrar daqui a pouco, não existia um papel como esse aqui. Mas, cada vez que alguém emprestava dinheiro para outra pessoa, ele esperava receber de volta. Se era judeu, então tinha o chamado ano do jubileu, a cada 6 anos tudo era perdoado. Então, tem aqueles mais espertos, né, que pediam dinheiro emprestado, faltando 6 meses para o 7º ano, para o ano do jubileu, para ter suas dívidas perdoadas. Embora que havia perdão, mas havia muita raiva, havia muita mágoa. Você aproveitou de mim. Você sabia que o próximo ano é o ano do jubileu, então pediu dinheiro emprestado, faltando 6 meses, e eu sei que você não vai pagar. Havia muita raiva. É diferente de Deus, quando Deus lida com o nosso pecado. Mas Jesus falou: quando você for orar, diga: Pai, perdoa os meus pecados. Ele usou uma expressão que eu falei no contexto econômico. Quando alguém pedia dinheiro emprestado, a pessoa pagava, não tinha um papel que ele rasgava, mas havia o costume de escrever algo no chão, ou o valor
que foi devolvido, e aquele que recebeu o dinheiro de volta, ele apagava. Como que dizia, não tem mais nada, você não me deve mais nada. Mas se Jesus realmente fez tudo na cruz, que dívida eu tenho com Deus? Temos dívidas. Porque depois, se nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, que cremos nele como nosso Salvador, a gente não para de pecar. A gente mente, a gente xinga, a gente fala mal dos outros, a gente trai, a gente rouba. É por isso que ele diz, vá ao Pai. Agora, onde é que entra a singularidade e a profundidade dessa expressão? Porque eu posso dizer, como muitas vezes a gente diz na oração, né? Você vai terminar a oração, tem uma forma de terminar, diz assim, pedimos perdão pela multidão dos nossos pecados. Alguém já orou assim? Não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão. Porque às vezes a gente não percebe o que o pecado é, mas o que a graça é. E enquanto a gente não encarar essa oração da forma profunda como Jesus ensinou, nós vamos continuar sendo um pouco levianos quando a gente trata do nosso pecado. Tem uma história no Antigo Testamento, que muitos de vocês conhecem a história do rei Davi. Davi chegou no topo das suas vitórias militares, e naquela época as guerras se davam mais ou menos na primavera e no verão. Então, quando a primavera estava chegando, os reis saíam para as batalhas, eles queriam conquistar novas terras, e o povo de Israel estava debaixo de uma pressão com os inimigos, e Davi mandou o exército dele para a guerra. E ele ficou em casa, ficou no palácio. E quando os soldados estavam lutando lá na guerra, ele estava numa tarde de sol, uma tarde de primavera, e do outro lado da rua, ele viu uma mulher bonita, atraente, tomando um banho. Em vez de se recolher e dizer, Deus é bonita, me atrai, mas não é minha esposa, ele ficou olhando. E o pecado deu ação, ele mandou buscar a mulher, dormiu com ela, e depois de um certo tempo, ela mandou dizer, estou grávida. O rei Davi engravidou a mulher do segundo homem mais importante do exército dele. Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai dar a constatação? Ele manda chamar aquele homem, manda ele para casa, passa pelo palácio antes, ele elogia aquele homem, diz, vá para casa, vai dormir com a sua esposa. Já tinha adulterado, agora está mentindo, manipulando. Mas o homem era tão sério com o rei, que ele ficou na porta da casa e não entrou, não dormiu com a esposa dele. E volta para a guerra. Ele disse, Davi, rei Davi, eu não posso aqui dormir com a minha esposa, ter noite de prazer com ela, e saber que os meus soldados estão quase morrendo na batalha. Quando eu voltar, eu vou dormir com ela. Davi então manda que aquele homem seja colocado na frente da batalha para que ele morra. E ele morre. Ele traz Betsabá para casa. Mas Deus, por mais gracioso que Deus seja, e Deus é gracioso, a graça não faz vista grossa para o pecado. A graça confronta o pecado. Então Deus manda o profeta Natã conversar com o rei Davi. E Natã chega com uma história para Davi e diz, olha, havia um certo homem muito rico que tinha mais de 1000 ovelhas. E havia um homem pobre que tinha apenas uma ovelha. E um visitante chega na casa daquele homem rico, ele quer dar um churrasco, e ele manda pegar a ovelha do homem pobre e mata a ovelha e faz um churrasco dela. Aí, quando Davi diz, isto é impossível, isso é uma loucura, esse homem precisa morrer, matar. Aí Natã diz, esse homem, Davi, é você. A graça de Deus confronta o pecado. Davi se arrepende. E o Salmo 51 é o salmo que descreve talvez uma experiência de arrependimento mais profundas que nós encontramos. Porque Davi pôde orar, Pai, perdoa os meus pecados, mas tendo passado pela experiência do arrependimento. E na vida de Davi, talvez, na vida de Davi, não sei se eu posso dizer o maior pecado, mas um pecado que ele podia dizer claramente é que ele adulterou. Eu vou abreviar aqui. Errei aqui a escrita, mas você sabe o que eu estou falando. E eu não estou bem preparado para isso não, gente, me desculpe. Eu vou colocar aqui a palavra adultério. Há um tempo atrás, uns anos atrás, eu
estava aqui na minha sala, alguém bateu, chegou de repente, um dos seus 65 anos já, ele chorando, eu vi pela janelinha que ele estava com lágrimas nos olhos, e disse, eu preciso falar com você, não marquei com ninguém, não marquei hora, não sei se tem que marcar hora, mas eu preciso falar com você. Ele entrou, você pode falar o que aconteceu? Ele disse, eu tenho um filho que é atleta, um filho que está crescendo na carreira, e vai ser um atleta de alto rendimento, mas ele tem 17 anos, e ele engravidou uma menina. Eu falei, suponho que para você deve ser muito triste. Eu pastor, muito mais do que isso. Porque eu o induzi a fazer esta menina abortar esse bebê. E agora, eu estou vivendo uma culpa, minha cabeça não para, eu só penso nisto. E eu tenho que reconhecer que, para mim, era mais importante ver o meu filho crescendo na carreira dele, porque eu sonho que ele seja um atleta famoso. E eu o induzi, forcei, ele me ouviu, e eu paguei para aquela menina abortar. O que é que eu faço agora? Então você pode perguntar, ok, ali ele estava, é um aborto, é um assassinato. E outras coisas que a gente faz? Santo Agostinho, nas suas chamadas Confissões, no livro 2 das Confissões, ele conta a história que um dia ele roubou com alguns amigos 2 peras do quintal do vizinho. E ele, depois que ele roubou as peras, ele chega em casa e começa a pensar no que ele falou, no que ele fez. Ele chegou a conclusões que deixou ele com sentimento de culpa profunda, que ele disse, eu não roubei as peras, porque as peras eram bonitas, ou porque estavam maduras, elas estavam muito atraentes. Ele diz, eu roubei porque eu sou pecador, e eu tive prazer em roubar. Davi adulterou, porque ele era pecador. E quando ele escreve o Salmo 51, eu vou ler os primeiros versículos que diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de tudo que a minha alma tem culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, o meu pecado me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo és em tua sentença e tu tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Para que eu possa orar desta forma, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Eu preciso enfrentar ou experimentar um arrependimento, porque senão essa oração não tem sentido. Davi aqui estava arrependido, mas o arrependimento dele é muito interessante, eu vou explicar de trás para frente, quando ele diz, eu nasci em pecado. Ele não está dizendo que a relação sexual do pai dele e da mãe dele foi pecaminosa, nem que ele foi fruto de uma relação adúltera, não. O que está dizendo é, desde que eu nasci, desde que eu fui gerado, a minha natureza é uma natureza pecaminosa. Para mim é mais fácil inclinar-me em direção ao pecado do que inclinar-me em direção a Deus e fazer o que Deus quer. Todos nós somos pecadores. A diferença entre eu e você e alguém que está preso lá em Curitiba, na Operação Lava Jato, é uma questão apenas circunstancial. Você e eu talvez fomos tentados a guardar 50 centavos de um troco que a gente recebeu a mais. Essa semana, indo para essa reunião que eu falei, na quarta-feira, paramos numa padaria, o Humberto e o Rivanildo. Era um buffet. A gente pegou o café, mas ficou um pouquinho de ovo mexido no meu prato. Vou pegar um pãozinho. Aí eu fui lá e peguei o pãozinho, só que eu não levei a minha comanda. Aí na hora de pagar, aí eu falei, moço, posso pegar um pão depois eu pago? Ela falou, pode à vontade. Aí eu peguei o pãozinho por meu prato, comi com ovo mexido. Mas na hora de pagar, eu tinha que pesar o pão. Estava uma fila lá no buffet.
Aí eu pensei, gente, é 50 centavos somente. Essa padaria ganha muito. E eu fui para a frente do caixa sem ter pesado o pãozinho. Depois, domingo eu vou pregar, eu tenho que ser santo. Não foi isso. Mas, meus irmãos, eu fiquei dentro de mim lutando. Eu tenho que estar na reunião, não vou atrasar, mas eu tenho que pagar o pãozinho, 50 centavos. Eu tive que voltar lá, pesar o meu pão. Eu disse, eu já comi o pão, já, mas põe na minha cama. Era muito mais fácil eu ir embora. Ninguém ia saber. Agora, a diferença entre eu e... Eu estou pondo que está na mira, tá certo, gente? E o Palocci é circunstancial. Ele ficou, não sei, 8 milhões, 30 milhões. Eu ia ficar com 50 centavos. A diferença é circunstancial. Porque eu e o Palocci somos pecadores. Por isso Davi falou, em pecado, quer dizer, eu sou pecador desde o meu nascimento. Todos nós somos pecadores. Enquanto eu não encaro isso, a minha oração, Pai, perdoa as minhas dívidas, ela é muito superficial, porque parece que eu não sou aquilo que eu sou. Na verdade, eu sou, você e eu somos pecadores. Mas Davi prossegue nesse arrependimento, quando ele diz assim, no versículo anterior, quando ele diz, sei que desejas a verdade no meu íntimo, e no coração me ensinas sabedoria. Ele diz, contra ti somente pequei, fiz o que tu reprovas. Ele põe o verbo na primeira pessoa. Contra ti, eu pequei. Ele não disse, Senhor, o Senhor sabe como o homem é, Senhor. Aquela mulher nua do outro lado da rua. O Senhor sabe como homem é tentado por mulheres. Senhor, foi o Senhor que fez a mulher. Então, como é que eu resisti àquela tentação, Senhor? Era como se você estivesse colocando a culpa em Deus. Deus fez a mulher bonita, então ele não podia resistir a ela. Ele disse, eu pequei. E meus irmãos, meus queridos, enquanto a gente não traz para a gente mesmo a total responsabilidade do pecado, e eu dou desculpas, eu fico dando, Deus, o Senhor sabe, eu estava com fome, como ontem na padaria, Senhor, eu estou atrasado para ir para a igreja, Senhor. Eu tenho que dizer, não, eu pequei porque eu escolhi pecar. Davi trouxe para ele mesmo a responsabilidade. Ele não colocou o pecado na beleza da mulher, como Adão disse, Senhor, a mulher que tu me deste. Não, Davi falou, eu errei. E enquanto eu não trago para mim mesmo esta responsabilidade de dizer, eu sou pecador e quem errou fui eu. Às vezes é em casa, não é com a esposa ou com o esposo, vocês perdem a paciência com o outro, um grita com o outro e você fala, mas você gritou primeiro. Alguém já fez isso aqui? Ou sou eu que faço isso, gente? Enquanto eu não assumo, bem, eu errei, eu pequei, não vou cobrar o que ela fez, fui eu. Não existe arrependimento. Mas Davi prossegue. Ele não somente disse, eu sou pecador desde criança, fui eu que errei, não fui ela. Mas aqui que eu acho que entra a coisa mais especial no verdadeiro arrependimento. Quando ele diz, eu pequei, foi contra o Senhor. O erro que eu cometi não foi contra Betsabá, não foi contra Urias, não foi a decepção que eu causei para o meu povo, que me segue como rei. Mas, Senhor, foi contra o Senhor. E, meus queridos, o arrependimento se torna realmente significativo e profundo quando eu entendo que cada vez que eu peco, cada vez que eu desobedeço, eu estou jogando na cruz mais peso do que o Senhor Jesus fez. Quando eu era criança, passava as férias na casa da minha tia, numa praia que hoje é famosa em Pernambuco, a Barra de Serinhã. A gente tem um costume de pôr a figura de alguém pendurado numa árvore, um papel. Aqui é a avó. Quando a avó estava brava com a gente, punha a avó na árvore. A gente pegava aquelas mamonas com estilingue, um bodoque, né? A gente começava a tirar na avó.
A gente era muito santo, tudo filho do pastor, gente. E cada vez que a gente atirava e a gente acertava, bom! E cada vez, meus queridos, que a gente peca, eu estou lançando para a cruz. Mas é contra Deus que eu estou pecando. É a Deus que eu estou desagradando. E aí Davi tem uma expressão que é muito significativa na língua do Antigo Testamento, quando ele repete 2 vezes, contra ti, contra ti. Ele diz 2 vezes, isso é uma expressão idiomática no Antigo Testamento. Ele disse a mesma coisa quando Absalão morreu. Ele disse, Absalão, Absalão. No Antigo Testamento, quando alguém repete aquilo que está fazendo, ela como se estivesse dizendo, o que eu estou falando está sai de dentro do meu mais profundo ser. Saiu de dentro de Davi. Senhor, eu pequei. Senhor, eu pequei. O pecado havia entrado no mais íntimo do ser dele, mas ele diz, não foi contra Betsabá, não foi contra Urias, no fundo foi o Senhor que eu desagradei. Eu não sei quantas vezes a gente para pensar assim, quando eu grito com alguém que eu amo, ou quando eu perco a paciência, eu xingo, ou quando eu engano, quando eu traio, quando eu minto. Alguém está sofrendo, alguém está perdendo com o meu pecado. Mas em última análise, a agressão maior é com Deus. É a Deus que eu estou ferindo, porque Jesus morreu na cruz para perdoar todos os meus pecados. E quando eu peco, se estivesse novamente com o estilingue jogando mamona na cruz. É contra Deus que eu peco. Então, quando eu for orar, quando você vai orar, dizer, Senhor, perdoa as minhas dívidas. Todos nós somos devedores diante de Deus. Eu tentei ilustrar com esse livro aqui. E tem mais de 1.200 páginas. É grosso. Mas se você imaginar que a minha vida e a sua, desde que nós nascemos, o que nós pecamos, é muito mais do que esse livro. E eu preciso pegar esse livro aqui e colocar aos pés da cruz, como se fosse toda a minha história de vida, mas entendendo, eu nasci em pecado, eu sou pecador, eu tenho que transferir para o outro a culpa do meu pecado, mas na última análise, Senhor, eu tenho uma dívida com o Senhor que é impagável, porque foi contra o Senhor que eu pequei. Mas Davi começa o salmo que aponta para a graça. Ele diz no início do salmo, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Essas palavras, esse verbo amar, que Davi diz, tem compaixão, mas ele diz antes, vou repetir, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Esse verbo é o que mais se aproxima do conceito da graça no Antigo Testamento. É aquele amor de Deus que olha para você e para mim, e Ele encara o erro que você fez, o erro que eu fiz, como realmente um erro contra Ele. Eu tinha um professor que tinha um filho que dava muitos problemas em casa. E um dia esse professor contou a história na classe que o filho dele pegou o carro da família. Eles tinham 2 carros, mas tinha um carro que era o mais caro, que era o chamado carro da família, pediu sem permissão, fugiu, saiu à noite e bateu o carro. Lá para as 4 da manhã, a polícia liga e diz, olha, eu estou com o seu filho aqui, ele está com o carro, ele não tem carteira de motorista, você precisa vir buscar. E o carro está batido. Aí o pai foi para a delegacia, o carro tinha sido guinchado, ele chega lá, encontra o filho, e o filho diz, pai, eu sei que o carro da família é muito caro, mas vou dar um jeito de pagar esse conserto. E o pai diz, filho, para mim o problema não é o conserto, eu tenho dinheiro. O problema não é um carro, carro é carro. Mas sabe, filho, a minha dor maior é que você fez isso quando você disse que você me ama.
e você enganou-me. Você saiu sem me dizer. A minha dor é que foi contra mim. Não foi o carro. O carro a gente troca, paga, devolve, manda embora. Mas o que me fere foi você me ferindo, foi você dizendo como se eu dissesse, não estou nem aí com o que o meu pai vai pensar. A gente faz isso com Deus. Mas olha o amor de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. E a ideia aqui é daquele amor de Deus por mim e por você que eu posso esticar. E esse amor nunca vai mudar. Por isso ele mandou Jesus para morrer na cruz. Para, inclusive, o pecado e adultério de Davi ser perdoado. Mas precisou Davi dizer, eu sou pecador. Eu sou responsável pelo meu pecado. Eu peco porque eu quero, não é culpa de ninguém. Eu peco porque nessa hora que eu estou pecando, eu estou amando mais a mim do que o Senhor. E a nossa vida cristã, naquilo que nós desobedecemos a Deus, em termos de pecado, ela não vai mudar enquanto eu não entender e eu encarar que quando eu peco, eu estou ferindo aquela pessoa que mais me ama. Aquela pessoa que deu o próprio filho dela para perdoar os meus pecados, morrendo na cruz. Enquanto eu não encaro desta forma, o Pai Nosso vai ser orado como aqueles jogadores depois do jogo de futebol que eles ganham. Sem parar para pensar. Quando eu digo, Pai, perdoa as minhas dívidas. Eu não sei o tamanho do seu pecado, eu sei do meu. Mas se eu pudesse colocar essa nota promissória aqui, no valor, o número do meu pecado e do seu, dos nossos pecados é infinito. Mas Deus tem um amor, se eu pudesse falar assim, não existe isso, é forma técnica. O amor de Deus é infinitamente maior do que infinitamente é grande o meu pecado. Mas para que esse pecado fosse perdoado, Jesus morreu na cruz. Para que Ele pudesse na cruz perdoar todos os meus pecados. A única maneira que existe para que meus pecados sejam perdoados é crer que o que Jesus fez na cruz. Completamente. Aquele filho que tirou o carro do pai de madrugada, ele podia talvez até pagar o conserto do carro. Mas pagando o conserto do carro, o filho não apagaria a tristeza do pai. Porque tristeza não se paga com dinheiro. E a tristeza de Deus, por causa do seu pecado e do meu pecado, foi tratada na cruz, quando Jesus morreu por mim e por você na cruz. A única maneira de ter os meus pecados perdoados é crendo que o que Jesus fez na cruz foi totalmente suficiente. Mas, para eu crer desta forma, eu tenho que olhar para mim e dizer, eu realmente sou pecador. Eu peco porque eu quero. Eu não peco porque eu sou induzido. Eu não roubo porque o Brasil está em crise. Não, eu roubo porque eu sou pecador. Eu não traio porque a minha esposa não é aquela esposa que eu sonhei, não. Eu traio porque eu amo mais a mim do que a Deus. Amo mais a mim do que minha própria esposa. Eu minto. Não porque eu tenho que mentir para sobreviver. Eu minto porque em vez de confiar em Deus, que vai me abençoar se eu falar a verdade, eu prefiro me safar de um problema. Mentindo. É aí que eu tenho que lembrar da graça. A graça de Deus vê tudo isso na minha vida. Mas Deus lembrando o que Jesus fez por mim na cruz. Ele disse, se você crê em meu filho, seus pecados estão perdoados. É aí que eu posso orar com convicção, com certeza. Pai, perdoa as minhas dívidas.
Mas tem uma segunda parte na frase. Quando ele diz, perdoa as minhas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A minha dívida com Deus, no dia que eu criei em Jesus como meu Salvador, Deus rasgou essa dívida. Não existe mais, Ele rasgou, Ele amassou e jogou fora. Jeremias diz que Deus lança os nossos pecados nas costas dele. Ele nunca mais vai dizer, lembra aquele dia que você pecou? Não. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas aí que entra um lado mais interessante, mais desafiador, porque ele diz, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na oração que Jesus ensinou, ele está pressupondo que a mesma graça que você recebeu de Deus, quando você foi a Jesus e disse, perdoa as minhas dívidas, você repassa essa graça para quem lhe ofendeu. E aqui eu tenho que fazer uma distinção, o tempo está passando. Não quer dizer que se você não perdoar quem lhe ofendeu, você não vai ser perdoado por Deus em termos de salvação. No momento que você creu em Jesus, judicialmente você foi declarado justo, perdoado, nada lhe separa do amor de Deus. Mas tem o que nós chamamos daquele perdão que a gente vai dizer, é um perdão mais parental. Quando seu filho, por ser seu filho, lhe desobedece, você diz, filho, você errou, ele não deixa de ser seu filho, mas você espera que ele se arrependa. Assim é na relação da gente com Deus. Deus me perdoa através de Jesus. Ele espera que entre a gente, na família dele, não existam mágoas guardadas. Assim como eu fui perdoado, Deus espera que eu perdoe aqueles que me ofendem. Porque quando eu perdoo aquele que me ofende, eu estou repassando, eu estou imprimindo neles a graça que eu recebi. Alguns anos atrás eu tive um conflito muito grande com uma pessoa que estava aqui. E fui muito ofendido, fui traído pelas costas. E eu disse para ela um dia, está perdoado. Mas eu disse que estava perdoado, meus queridos, mas de vez em quando a ofensa vinha na minha cabeça. E eu ficava esperando um dia ouvir uma notícia que ela tinha sido atropelada, ou que ela perdeu o marido, ou perdeu o esposo, ou um filho. Porque eu dizia, então Deus vingou-me. O seu pastor é muito pecador, né, gente? Mas, meus irmãos, era isso que havia no meu coração. E eu lutava com isso. Dizia, Deus, já disse que eu perdoei, mas eu acho que não. Mas eu acho que o certo é dizer, Deus, a mesma graça que o Senhor derramou sobre mim, eu preciso orar por esse irmão, para que ele tenha a mesma graça. Levou um tempo, mas eu lembro um dia, em que alguém disse, fulano está bem. E depois de 2 anos, eu disse dentro de mim, que bom. E eu liguei para ele e disse, fulano, eu soube que você está bem. Estou feliz com você. Chega o dia que Deus cura. Mas eu preciso encarar aqueles que me ofenderam e repassar para eles a mesma graça que Deus me deu. Para que eu possa orar com essa liberdade. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu queria terminar com 3 perguntas. A primeira delas é, se isso aqui fosse realmente a sua história de vida, nessa grossura, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Você já entendeu que
Só Jesus tem o poder para apagar tudo. Jesus morreu na cruz para poder apagar tudo. Mas eu preciso reconhecer que eu sou pecador, como eu falei sobre Davi. E reconhecer que a única forma de ter os meus pecados perdoados é crer que o que Jesus fez na cruz foi suficiente. Não há nada que eu possa fazer. Davi não tinha que fazer outra coisa senão dizer: Deus, eu pequei contra o Senhor. E na história de Davi, no segundo livro de Samuel, Natã, depois de ouvir Davi dizendo: eu pequei, Natã falou: seus pecados estão perdoados. A única maneira de eu ter pecado perdoado é quando eu corro para a cruz, dizer: eu errei, eu sou pecador, eu assumo meus pecados, mas eu creio que Jesus morreu por mim, para perdoar-me todos. É o amor gracioso de Deus. A segunda aplicação é: tem alguém que você hoje guarda mágoa desta pessoa. Pode ser aquela pessoa que roubou o seu marido, aquela pessoa que roubou a sua esposa. Pode ser aquele patrão que lhe demitiu sumariamente, sem qualquer causa, simplesmente porque não gostou da sua cara. Ou alguém que lhe roubou, monetariamente mesmo. Seja o que for, a mesma graça que Deus dá para você, em que seus pecados são perdoados, Deus quer lhe capacitar para repassar esta graça para quem lhe traiu, lhe ofendeu, lhe enganou, lhe abandonou. Para que a gente descubra que há uma liberdade na graça. E que assim como eu recebi o que eu não mereço, aquele que me roubou, me enganou, me traiu, ele merece a minha vingança. Mas Deus diz: a vingança é minha, não é sua. Porque quem pecou contra você, também pecou contra mim. Você é meu filho, como vimos há um tempo atrás, lá quando estudamos Pai Nosso. Quem toca em mim, toca em Deus. Quem me engana, engana Deus. Se Deus pudesse ser enganado. Quem me trai Deus. Quem me rouba, rouba Deus. E Deus diz: deixe que eu cuide. O que eu vou lhe capacitar é perdoar, para que a sua vida seja livre. Então, se tem alguém que está na sua listinha negra, e você nessa manhã dizer: Deus, a mesma graça que eu recebi, eu quero passar para frente. Perdão nem sempre significa reunir. Se for um caso de estupro, o que foi estuprado, a que foi estuprada, não vai ter como trazer o estuprador para tomar um cafezinho. É perigoso. Mas eu preciso deixar que o estuprador vá embora. Eu perdoá-lo ou perdoá-lo. O que Deus quer dar para você e para mim, uma liberdade interior. A mesma graça que eu recebi, eu reparti. Baixa a sua cabeça. É um tempo entre você e Deus agora. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz. Você já correu para Jesus, dizendo: Jesus, eu sou pecador. Eu sou responsável pelos meus pecados. Fui eu que pequei. E eu pequei contra ti. Mas eu estou neste dia reconhecendo que tudo que eu tenho feito para apagar esse pecado não é suficiente. Mas eu creio que Jesus morreu por mim. E nesse instante estou dizendo: Senhor Jesus, eu te quero como meu Salvador. Porque só o Senhor pode me perdoar. Se você nunca fez isso, hoje é o dia.
e dizer: Senhor Jesus, eu te quero como meu Salvador. A segunda oração é: tem alguém que lhe deve, tem alguém que lhe roubou, que mentiu, que lhe traiu. Hoje é o dia de resolver perdoar e deixar que Deus cuide do outro. A Bíblia diz que Deus disse que é dele a vingança. Não que você vai orar para Deus vingar-se de você, mas deixe o outro na mão de Deus e diga: Deus, eu quero perdoar quem fez mal a mim. Só Deus pode dar para você este poder. É graça. A graça que eu recebi é a graça que Deus me capacita para repartir.